Saudações família, saudações de Israel. E bom, quero fazer este vídeo bem curto, vocês sabem. Nesta semana fiz um vídeo na cidade de Jerusalém e comentei um pouco sobre essa situação. Como se diria, de falta de acordo entre o Estado de Israel e a nação da Colômbia. As últimas horas foram assim, horas de muita tensão, o que levou a uma decisão, onde a Colômbia diz: a partir de agora, todos os israelenses que vêm visitar o país colombiano precisam tirar um visto. Como, por exemplo, quando muitos latino-americanos precisam viajar para os Estados Unidos, precisam solicitar um visto com um tempo pré-determinado, né? E então, essa foi a decisão que a Colômbia tomou de romper esse acordo. Até esse momento, Israel podia visitar a Colômbia sem nenhum tipo de problema. E em resposta a essa situação, Israel disse: então? Da mesma forma, nós temos que tratar os cidadãos colombianos, eles também vão precisar de visto para entrar no país. E isso foi bem surpreendente, porque não avisaram com antecedência, tinha gente voando nos aviões que estavam entrando em Israel e chegando no aeroporto, e de repente percebem que não tem permissão de entrada no país, não podem entrar porque não estão autorizados. Então, bom, eu fiz um vídeo explicando, vamos orar pela Colômbia, vamos orar pela situação entre Colômbia e Israel, por essa ruptura. E eu recebi muitas críticas, sabem? Recebi muitas críticas. Por um lado, críticas construtivas, muita gente incentivando, obrigado por nos atualizar, porque agora sabemos com o que estamos lidando. Mas por outro lado, muita gente duvidava de mim, da minha credibilidade, duvidava da minha mensagem, porque diziam: você não está dizendo a verdade. Porque nós estamos buscando informações oficiais e essas informações oficiais não existem, não tem em nenhum site da internet. Não tem no consulado aqui da Colômbia, não tem em lugar nenhum informação sobre isso. Também em Israel procuramos informações e ninguém está nos dando a informação que você tem. Portanto, apague esse vídeo porque gera confusão. Eu disse: de jeito nenhum, eu estou falando da realidade porque acabei de vir do aeroporto. Eu estava lá com um grupo e havia um pastor que está trazendo pessoas e esse pastor não teve permissão para entrar com pessoas. Então, eu sei do que estou falando. Isso já quer dizer, está acontecendo comigo ao vivo e a cores. Neste exato momento, não estou inventando absolutamente nada. Então eu deixei esse vídeo e pensei que era melhor eu comentar, melhor eu falar, antes que outra pessoa venha e diga qualquer coisa. Porque vocês sabem, às vezes tem gente que só fala as coisas por falar, porque sente ódio ou raiva. Ou Colômbia é gente ruim, ou Israel é gente ruim. E nunca foi essa a minha intenção, nem vai ser a minha intenção dizer que isso está acontecendo e que isso é ruim. Eu acho que a relação, obviamente, e como eu disse, também falei no vídeo, a relação entre Colômbia e Israel não representa seus cidadãos. Eu sei que há muitos cidadãos colombianos que amam e apoiam o povo de Israel, mas infelizmente estão sob um governo que não pensa exatamente o mesmo que seus cidadãos. E bem, as decisões não são tomadas pelos cidadãos, mas sim por quem está no governo. O mesmo acontece aqui. Nós também, as decisões não são tomadas por nós como cidadãos, mas sim por quem está no governo. Então, a situação até este momento é assim que as coisas estão. Nós não somos simplesmente vítimas das decisões da nossa liderança e simplesmente oramos para que em algum momento alguma nova liderança que venha a entrar possa reverter essa situação e que não nos deixe em uma situação ruim. Lembro que também houve um governo justamente ali mesmo na Colômbia, o anterior, que saiu, que deixou como um comum. Como se diz um parágrafo na Constituição que não permitia mudar uma posição em relação ao tema da Palestina? Infelizmente, no fim das contas, às vezes as coisas são assim, mas enfim, a boa notícia é essa, eu tenho a ruim. É que, infelizmente, por enquanto, todas essas pessoas que estavam voando para Israel não vão poder entrar no país. Mas enfim, tem uma boa notícia. A boa notícia é que sim, vão poder entrar solicitando um visto. Então, nesses últimos 3 dias, desde que vocês viram o vídeo até ontem e hoje, acreditem, eu pessoalmente estive trabalhando muito duro
com milhares de telefonemas, com o pessoal do Ministério do Turismo, com o pessoal do Ministério do Interior, com o ministro do Turismo, com o pessoal do Ministério do Interior, ligação telefônica, mensagem que vai, mensagem que vem. Eu mesmo disse que sou responsável, me responsabilizo por receber as pessoas que vêm da Colômbia, me responsabilizo de que vão entrar e que vão sair, que não vão ficar ilegais no país. Mas, bem, obviamente eu me responsabilizo por algumas pessoas que eu conheço, não por todo colombiano, mas infelizmente também não me disseram não. Isso não funciona assim, porque você não pode se responsabilizar por todas as pessoas. Tem gente que é boa, tem gente que é má. No fim das contas, a decisão, hoje houve uma reunião algumas horas antes de eu estar fazendo este vídeo, exatamente às 3h30, teve uma reunião final. Aqui em Israel foi tomada a seguinte decisão, e aqui vai a decisão para vocês. É importante que este vídeo seja compartilhado com todos os colombianos que estão pensando em viajar para Israel este ano, no próximo ano ou nos próximos meses, ou que saibam como está a questão dos requisitos. Resumindo, a boa notícia é que a porta não está fechada para sempre. A boa notícia é que vocês podem entrar em Israel, mas precisam fazer um pequeno procedimento. Se a visita de vocês a Israel está relacionada apenas com turismo, e puramente e especificamente turismo, é isso que eu vou explicar. Se a visita de vocês está relacionada a estudos, negócios ou trabalho, aí já são outros requisitos e outros assuntos. E a partir dos próximos dias, todo esse tipo de novas articulações e novas situações que vão surgir serão explicadas. Mas, por enquanto, o que se conseguiu estabelecer é o seguinte: grupos de 10 pessoas ou mais, ou seja, se vier uma igreja ou um grupo de jovens, ou o que for, que venha em uma data determinada. Todos chegam na mesma data, e se esse grupo tiver 10 pessoas ou mais, então? Uma empresa em Israel, aquela que estiver operando a viagem para eles, é quem pode solicitar os vistos. Vocês, como grupo, simplesmente precisam enviar nome, sobrenome, passaporte e alguns dados que serão solicitados. Será enviada uma planilha Excel, vocês precisam preenchê-la e aqui é feita a análise, a revisão e a aprovação. É aprovado quem vai, é dito se está permitido, 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 permitido ou não permitido. Se houver algum com ponto de interrogação, não. Mas geralmente, quando é em grupo, quase todos são permitidos na maioria das vezes. E então, 10 dias depois de ter feito esse pedido, vocês recebem a resposta. O operador local que finalmente vai dar a informação final ao grupo que está vindo de fora. O mesmo acontece com os países que não têm relações diplomáticas com Israel. Quando digo que não tem relação diplomática com Israel, é que não existe a liberdade de eu poder voar para um país, entrar e ficar o tempo que o país determinar para mim. Porque agora, a partir de agora, os colombianos, o visto deles vai depender única e exclusivamente da quantidade de dias que durar o tour. Não é que eu vou com um visto de turismo e eles vão me dar 3 meses. Vai depender da quantidade de tempo que durar o tour ou da quantidade de tempo que o agente da imigração determinar e disser: vou te dar 15 dias, vou te dar 20 dias. Então já não existe mais essa oportunidade de poder ficar aqui 3 meses ou 6 meses, ou o que o visto de turista permitia. Quando havia uma relação diplomática aberta, né? Então agora é limitado. Se vocês não chegam a um grupo de 10 pessoas, se por exemplo são menos de 10 pessoas, então a situação é pessoal. Então você, como cidadão colombiano, tem que ir ao consulado de Israel na Colômbia? Nesse caso, o consulado fica na cidade de Bogotá e precisa enviar um e-mail. Depois nós vamos colocar o e-mail para onde você tem que enviar. consular@bogotá.mfa.g. E aí você precisa solicitar um agendamento para ter uma entrevista presencial. Eles vão te dar uma data e você vai se sentar com o cônsul ou os assistentes do cônsul de Israel e eles vão te fazer perguntas. Por que você quer visitar Israel? Na entrevista, esteja preparado e leve um passaporte com validade mínima de 6 meses após a entrada no país. Se você entrar em 1º de junho, lembre-se que serão 6 meses a partir dessa data.
Você precisa levar 2 fotos de 5x5, fundo branco e coloridas como para passaporte. Precisa levar as passagens aéreas tanto de ida quanto de volta e o comprovante de pagamento. Não vá sem a passagem aérea. Você precisa ir com a reserva de que já pagou o tour, que já comprou o tour e que tem um voucher. Onde você vai se hospedar, onde vai ser o tour, quantos dias vai ficar. Quem é o responsável em Israel? E tudo isso se não for um tour, se eu vier por conta própria, sem participar de nenhum tour. Eu só aluguei um Airbnb, então você tem que comprovar que alugou um Airbnb, um apartamento ou o que for. Você tem que levar um comprovante de trabalho se tiver, ou um comprovante de estudos e as datas das férias e do retorno que vai ter. Também, se for possível apresentar e você estiver trabalhando, tem que incluir um comprovante de salário e a data em que você começou a trabalhar nessa empresa. Você tem que levar extratos bancários dos últimos meses, conforme solicitado, possivelmente dos últimos 3 meses. Geralmente, se você tiver, possivelmente lá na entrevista eles vão determinar. Não é necessário se você não tiver e tem que levar um seguro médico internacional que cubra todo o tempo da estadia em Israel. Esse serviço não é gratuito, você tem que pagar 120 mil pesos colombianos, ok, que devem ser pagos no dia da entrevista. E isso inclui o pagamento do visto e todo o formulário de solicitação para a entrada no país. Você tem que levar os dados pessoais, motivo da viagem e por que quer fazer isso e tudo mais. Como é composto o seu núcleo familiar? Isso começa a partir de 14 de maio. Ok? O que vai ser? O que posso dizer é que não existe uma ruptura geral entre ambos os países. Isso é algo com o qual quero ter cuidado aqui nas palavras, porque alguns me disseram que não rompemos relações com Israel. Não há uma ruptura de relação com Israel, mas sim um distanciamento na cooperação nas relações bilaterais entre ambos os países. Essas seriam as palavras diplomáticas, que há um distanciamento e uma diminuição na cooperação. Em relação a Israel e em relação à Colômbia, em tudo o que diz respeito às relações bilaterais que ambos têm como países. Um dado interessante é que a Colômbia reconheceu o Estado de Israel em fevereiro de 1949, que as relações diplomáticas foram estabelecidas em julho de 1957 e relações. Anos e anos e anos e países estiveram em um trabalho de cooperação, de visitas e de comércio de alto nível, sempre, o tempo todo. É que até mesmo no ano de 2013 tivemos a visita aqui de Juan Manuel Santos, um dos presidentes da Colômbia, onde Israel lhe prestou muitas homenagens por ter visitado o país. Todos aqueles que têm o visto ETA, essa é outra pergunta, vocês sabem que a partir de janeiro Israel ativou o que é o visto ETA? Ativou, os países têm que solicitar online o visto ETA? Muitos colombianos já tinham esse visto ETA antecipadamente, e o que esse visto ETA dava era acesso pelos próximos 2 anos. Desde 14 de maio, isso não é mais relevante para quem já tirou o visto antecipadamente. Por mais que você tenha o visto ETA, precisa de um visto oficial, aprovado pelo Estado de Israel, ou seja, o visto que você tirou já não é mais relevante. ETA online. E se hoje você quiser ir e tirar esse visto ETA online? Infelizmente, o sistema não vai permitir e você, como cidadão colombiano, não pode fazer isso. Então, essa é a notícia final para todos aqueles que me disseram que eu me adiantei ao dar a notícia de que não se podia entrar no país. Eu não me adiantei. Infelizmente, não se pode entrar no país sem todo esse tipo de procedimento interno. Ou seja, a partir de 12 de maio de 2025 para trás, todo colombiano podia entrar em Israel sem nenhum tipo de problema. Mas, a partir de 12 a 14 de maio, houve toda essa situação de que não se sabia exatamente o que estava acontecendo entre os dois países.
A Colômbia culpava Israel, Israel culpava a Colômbia, e assim ia a situação e tudo mais. Ninguém sabia o que dizer. Na verdade, o consulado também não sabia o que dizer. Ou seja, tudo estava naquele aguarde e aguarde, ninguém podia dizer nada. Mas hoje, ao meio-dia, finalmente o Estado de Israel, aqui no horário de Israel, meio-dia, diretor do Ministério do Interior e pessoal do Ministério do Turismo. Essa decisão foi tomada e esses serão os requisitos que serão exigidos de agora em diante. Então, volto a repetir: colombianos são bem-vindos a Israel, mas precisam fazer o trâmite de pré-ingresso e lembrem-se, 10 dias antes. Meu conselho é que tentem fazer com mais antecedência. Tentem reservar até 15 dias para fazer o pré-ingresso no país. Esperamos poder dar um abraço em vocês aqui na terra de Israel e quando vierem tragam sua bandeira, tragam a bandeira da Colômbia aqui e façam uma oração pelo povo colombiano aqui na terra de Israel. Nós apoiamos o povo colombiano, amamos o povo colombiano. E bem, sentimos muito por essa situação de distanciamento entre os dois países. Mas confiamos e acreditamos que no tempo do Senhor isso pode ser restaurado. Então, como eu disse no vídeo anterior, é um tempo em que a igreja precisa se levantar, orar e começar a remover todas essas artimanhas do inimigo. Onde há unidade, há vitória, onde há fé, há vitória, onde o Senhor está envolvido, as trevas não têm entrada. Então, família, espero que este vídeo tenha ajudado a acalmar todas as dúvidas, inquietações e tenha esclarecido um pouco mais a situação. Sobre tudo isso que está acontecendo nesses dias aqui entre a Colômbia e Israel. E novamente, confiamos e acreditamos que em algum momento, talvez nas próximas semanas, nos próximos meses, a situação finalmente tome um rumo, siga para outro lado. E seja muito mais fácil poder visitar a terra de Israel, assim como Israel poder visitar o território da Colômbia. Então, sem mais, saúdo vocês aqui de Israel. Compartilhem o vídeo com quem quiserem e nos ajudem a ajudar todos aqueles colombianos que neste momento estão na Europa tentando entrar em Israel. Se vocês estão na Europa tentando entrar em Israel, não percam tempo se preocupando com o consulado da Colômbia na Europa, seja em Madrid ou onde quer que estejam, e solicitem o visto de urgência para poder entrar como visitante em Israel, que é um visto temporário. Família, saudações, se cuidem, shalom para todos e cada um de vocês.